Quantas vezes você já se encontrou naquele ponto em que parece que tudo dentro de você se quebrou? Quando as forças já não respondem, a mente fica cansada e até mesmo a fé parece estar por um fio? É nesse silêncio pesado da alma que muitos se perguntam: será que ainda vale a pena continuar orando, se parece que Deus não está me ouvindo? Esse é o cenário da noite escura da alma. É quando o peso da vida se torna tão forte que o coração clama por socorro, mas parece não encontrar resposta imediata. É nesse vale de sombra, entre a noite e o amanhecer, que a oração deixa de ser apenas palavras ditas com os lábios e se transforma em um grito profundo da alma, um grito que só Deus pode entender. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que passaram exatamente por esse momento. Pense em Jacó, sozinho no val do Jaboque, lutando a noite inteira, até que o amanhecer trouxe não apenas um novo dia, mas também um novo nome, uma nova identidade, de Jacó para Israel. Ele entrou na noite com medo, ferido e frágil, mas saiu dela marcado pela presença de Deus e fortalecido para cumprir o propósito. A noite é, muitas vezes, o lugar do encontro. É quando não temos mais a quem recorrer, não há mais mãos humanas que possam nos sustentar, e a única opção é lançar-se no colo do Pai. E o mais lindo é que Ele sempre esteve lá, esperando esse momento em que decidimos soltar o controle e apenas confiar. Talvez hoje você esteja nesse ponto. Entre a noite e o amanhecer. O coração cansado, os pensamentos confusos, e a alma tentando acreditar que ainda existe esperança. Deixe-me dizer algo para você: existe esperança, sim. O amanhecer está chegando. A palavra nos garante que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Mas é importante entender que essa promessa não significa que a noite não terá dor. Significa que a dor não terá a última palavra. A noite pode até ser longa, mas ela é passageira. A escuridão nunca venceu o sol, e a tempestade nunca foi maior do que a voz do Criador que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando tudo parece acabar, a oração é o fio invisível que ainda nos conecta ao céu. É como se, no meio da escuridão, mesmo sem enxergar nada, você ainda tivesse em suas mãos uma corda segura, amarrada no trono de Deus. Você não sabe o que está por vir, mas sabe que não está sozinho. E aqui está um segredo espiritual. É justamente nas noites mais escuras que as orações mais sinceras são feitas. Porque na falta de tudo, descobrimos que Ele é tudo. Quando não temos respostas, aprendemos a confiar apenas no caráter de Deus, que é fiel, bom e justo. O próprio Jesus passou pela noite mais pesada que alguém poderia enfrentar, o Getsêmani. Ele orou até suar gotas de sangue. Ele sentiu angústia, sentiu tristeza, sentiu o peso da missão. Mas ali, naquela oração que sustentou seu coração, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, verso 39. E foi essa oração, feita entre a noite e o amanhecer, que deu forças para que ele enfrentasse a cruz. Isso nos mostra que não precisamos ter medo de dizer a Deus quando estamos cansados, exaustos ou sem forças. Ele não rejeita a oração de um coração quebrantado. Ele não despreza o gemido da alma que apenas consegue dizer: Senhor, ajuda-me. E é aqui que começa o propósito deste vídeo. Eu quero te conduzir por uma jornada de fé e esperança. Quero que, ao final dessa mensagem, você sinta dentro de si uma chama reacendendo, ainda que seja pequena, mas suficiente para lembrar: você não foi esquecido. Deus está trabalhando, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. Quando a força acaba, a oração não acaba. Ela é o que nos mantém de pé quando nossas pernas já não sustentam. Ela é o que mantém nossa mente em paz quando os pensamentos querem nos sufocar. Ela é a respiração da alma. Por isso, antes de entrarmos na oração profunda que faremos juntos, eu quero que você abra seu coração agora. Se permita sentir a presença de Deus nesse momento. Se você puder, feche os olhos e apenas respire fundo. Sinta que você não está sozinho. O Espírito Santo está aí, onde você está. Ele conhece sua dor, conhece suas lágrimas, conhece até mesmo aquilo que você nunca disse a ninguém. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Existe um propósito divino para você estar aqui, ouvindo estas palavras. Talvez essa seja a resposta de oração que você tanto pediu. Talvez seja apenas o empurrão que você precisava para não desistir. O que importa é que Deus está falando com você. Ainda que você não veja nada, eu estou agindo. Ainda que você não sinta nada, eu continuo sendo fiel. Não solte a corda, não abandone a oração.
porque o amanhecer está chegando. E enquanto esperamos esse amanhecer, nós oramos. Nós nos fortalecemos na presença de Deus. Porque mesmo que a noite seja longa, é na oração que encontramos a luz que nunca se apaga. Então se prepare. Nós vamos juntos levantar uma oração profunda, sincera e poderosa. Uma oração para sustentar o seu coração, para restaurar suas forças e para lembrar a sua alma de que o Pai não abandona os filhos. E antes de seguirmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já tocou de alguma forma o seu coração, curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Isso não é apenas para apoiar esse conteúdo, mas também porque cada curtida e cada inscrição faz com que mais pessoas recebam palavras de esperança como essa. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar vidas simplesmente apertando um botão. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Nós oramos juntos, fortalecemos uns aos outros, porque o corpo de Cristo é feito de unidade e amor. O que Deus tem para você não termina na noite. O amanhecer está chegando. Vamos juntos orar com fé, acreditando que o mesmo Deus que sustentou Jacó, que sustentou Jesus no Getsêmani, também sustentará você. Meu amado irmão, minha amada irmã, depois de tudo o que refletimos no bloco anterior, sobre como as noites da alma parecem intermináveis, sobre como o coração muitas vezes se sente sozinho na escuridão, é aqui que eu quero convidar você a um momento profundo de oração. Não é uma oração apressada, não é uma oração de rotina. É uma oração para segurar a sua mão enquanto atravessamos juntos o vale da noite, até que o primeiro raio do amanhecer brilhe sobre você. Se você puder, feche os seus olhos agora. Respire fundo. Entregue as suas preocupações. E repita, em espírito, cada palavra que vamos levantar diante de Deus. Pai querido e amado, neste momento eu me coloco diante de Ti em plena confiança. Eu sei que Tu és o Deus que não dorme, que não cochila, que guarda o Teu povo durante a noite. Sei que quando a escuridão cobre a terra, a Tua luz continua brilhando em meio às trevas, e por isso eu descanso em Ti. Senhor, olha agora para o coração cansado que ora comigo. Muitos que estão ouvindo esta mensagem se encontram no limite da força. Alguns estão diante de lágrimas escondidas que ninguém viu. Outros carregam fardos que ninguém entende. Mas Tu, Senhor, Tu sondas o íntimo, e antes mesmo que uma palavra venha à boca, Tu já conheces toda a dor. Eu te peço agora, Espírito Santo, visita esse coração. Consola onde há angústia. Levanta onde há fraqueza. Sustenta onde há desespero. Pai, entre a noite e o amanhecer, quando a espera parece interminável, fortalece a fé deste filho e desta filha. Que eles saibam que não estão sozinhos, porque a Tua presença é real, é constante, é fiel. Senhor, eu entrego toda a opressão da mente. Que as vozes de medo, de derrota e de desistência sejam caladas agora em nome de Jesus. Onde o inimigo disse, você não vai suportar, o teu espírito declare, você vai vencer, porque eu estou contigo. Pai, toca os lares que estão vivendo noites escuras. Casamentos fragilizados, famílias divididas, filhos afastados. Tu és o Deus que reconcilia, que cura relacionamentos, que sara feridas invisíveis. Onde há silêncio frio, que a Tua voz traga reconciliação. Onde há mágoa escondida, que o Teu perdão seja liberado. Senhor, também peço pelas áreas materiais. Há pessoas aqui passando noites em claro porque não sabem como pagar as contas, como colocar alimento na mesa, como sustentar os filhos. Tu és o Deus da provisão. Tu és o mesmo que sustentou Israel no deserto com o maná diário. Tu és o Deus que multiplicou os pães e peixes. Que a Tua mão de provisão desça agora sobre cada necessidade, abrindo portas inesperadas, trazendo recursos sobrenaturais. Pai amado, também peço pelos enfermos. Quantos estão em quartos de hospital ouvindo esta mensagem, ou deitados em suas camas, sentindo dores no corpo e no coração? Senhor, estende a Tua mão de cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que ressuscita sonhos e restaura a vida. Em nome de Jesus, que toda enfermidade retroceda, que todo diagnóstico contrário seja revertido pela Tua vontade. E eu peço também, Senhor, pelos que não têm mais lágrimas para chorar, porque já choraram tanto que o coração parece seco. Que o Teu Espírito venha com um bálsamo fresco. Que essa noite de deserto seja transformada em manhã de esperança. Senhor, entre a noite e o amanhecer, dá a cada um que ora comigo a certeza de que o sol vai nascer. A noite não é eterna. A dor não é para sempre. A escuridão não tem a última palavra. O Teu amor triunfa,
e a tua graça sustenta. Eu te peço agora, Pai, que o teu Espírito Santo envolva essa pessoa como um abraço invisível. Que ela sinta agora calor no coração, uma paz que excede todo entendimento. Que cada respiração seja um lembrete de que a vida ainda pulsa, e que o Senhor está conduzindo tudo para um propósito maior. Senhor, visita os que têm orado e não receberam resposta ainda. Ensina-os a confiar na tua fidelidade, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Que eles saibam que o teu silêncio não é ausência, mas preparação. Que a demora não é abandono, mas cuidado. Pai, nós declaramos juntos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o celeiro esteja vazio, todavia nos alegraremos em ti, porque tu és o Deus da nossa salvação. Sustenta este coração cansado, Senhor. Sustenta esta vida que talvez já tenha pensado em desistir. Que hoje, através desta oração, a esperança seja reacendida, a fé seja fortalecida, e a coragem seja restaurada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração comigo, creia, Deus ouviu cada palavra. Ele conhece a sua noite, mas também já preparou o seu amanhecer. E antes de seguirmos, eu quero pedir a você, se essa oração falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias, nós levantamos juntos a nossa fé, e eu tenho certeza que você vai ser fortalecido a cada palavra. A noite sempre foi um símbolo poderoso nas Escrituras. Representa o tempo da espera, o período de incerteza, o silêncio que parece não ter fim. Mas é justamente na noite que Deus revela o seu poder de formas inesperadas. Quando as forças humanas se esgotam, a mão do Senhor se estende e prova que o seu amor não conhece limites. E aqui, precisamos refletir sobre algo essencial: ninguém atravessa a noite sem sentir medo, dor ou insegurança. Até os grandes heróis da fé passaram por noites longas, mas não foram abandonados. José, filho de Jacó, é um exemplo claro de alguém que enfrentou noites escuras. Vendido pelos próprios irmãos, injustamente acusado e preso, parecia ter perdido tudo. Quem olhasse para ele dentro daquela prisão poderia pensar: acabou. Esse jovem nunca mais terá futuro. Mas o que José não via é que Deus estava usando a escuridão como um palco para preparar a aurora. No momento em que ele menos esperava, a porta da prisão se abriu, e José foi levado diante de Faraó. Da noite para o dia, o homem esquecido se tornou governador do Egito. O que isso nos ensina? Que a noite pode ser longa, mas não é eterna. Que quando nossa força acaba, a fidelidade de Deus começa a escrever uma nova história. O profeta Elias, depois de grandes vitórias contra os profetas de Baal, se viu em profunda depressão. Fugindo para o deserto, ele pediu para morrer. Estava cansado, sentia-se só e sem forças para continuar. Era a sua noite interior, onde até mesmo a fé parecia apagada. Mas o Senhor enviou um anjo com pão e água, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19, verso 7. Na noite da sua dor, Elias recebeu sustento divino. Ele não estava só, mesmo quando pensava estar. Assim também é conosco. Quando tudo parece perdido, Deus nos visita com alimento espiritual, com uma palavra, com um consolo inesperado que reacende a chama da vida. Outro exemplo marcante é o de Paulo e Silas em Atos 16. Presos injustamente, açoitados e jogados no cárcere interior, eles tinham todos os motivos para se entregar ao desespero. A noite era literal e espiritual. Mas, em vez de murmurar, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão grande que as portas da prisão se abriram, e as correntes caíram. Esse episódio revela que quando a noite tenta nos aprisionar, o louvor é a chave que abre as cadeias. A escuridão não resiste ao poder de um coração que decide confiar e exaltar a Deus mesmo na dor. Nenhuma noite foi tão densa quanto a de Jesus no Getsêmani. Ali, ele se ajoelhou em agonia, sabendo o que o esperava: traição, cruz e morte. Sua oração foi carregada de lágrimas. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não se faça minha vontade, mas a tua. Lucas 22, verso 42. Foi uma noite de batalha interior, mas também de entrega total. E foi ali, na escuridão do jardim, que se desenhou a vitória da luz. Isso nos ensina que as noites não são sinais de abandono, mas de preparação. Muitas vezes, é na noite que o propósito se consolida, que a fé se fortalece e que a glória de Deus se revela.
Quantas vezes nos encontramos como José, sentindo que fomos injustiçados? Quantas vezes como Elias, querendo desistir? Ou como Paulo e Silas, cercados de correntes? Talvez até como Jesus, enfrentando um cálice que não escolhemos beber. E é nesse ponto que precisamos compreender: a noite não é o fim, mas a travessia. Ela nos molda, nos prepara e nos leva a depender totalmente de Deus. Deus nunca prometeu ausência de noites, mas prometeu estar presente em cada uma delas. Como está escrito em Salmos 30 verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo é uma âncora para a alma. Ele nos garante que a noite não é eterna e que existe um amanhecer reservado para cada filho de Deus. Pense em pessoas que você conhece, talvez até na sua própria vida. Quantas vezes você já atravessou algo que parecia impossível e, olhando hoje para trás, vê que foi justamente naquele tempo que cresceu mais em fé? As noites revelam a nossa fragilidade, mas também nos mostram que existe uma força maior que nos sustenta. A oração que fizemos não é apenas palavras ditas ao vento. Ela é um fio invisível que conecta o nosso coração ao trono de Deus. E quando o céu parece silencioso, lembre-se, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, é justamente no silêncio que ele trabalha. Amado irmão, amada irmã, talvez a sua noite esteja sendo longa demais. Talvez você esteja cansado, como Elias, ou sentindo-se esquecido, como José. Talvez esteja em cadeias, como Paulo e Silas, ou em agonia, como Jesus no Getsêmani. Mas guarde essa verdade: a noite não tem poder de apagar o sol que vai nascer. O amanhecer já está marcado no relógio de Deus. Sua oração, sua fé e sua perseverança estão preparando o momento em que a luz romperá. E até que isso aconteça, continue firme. Continue orando. Continue confiando. Porque mesmo quando sua força acaba, a de Deus nunca se esgota. Se essa mensagem está falando ao seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, deixar aqui nos comentários o que você está vivendo e compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui todos os dias trazemos mensagens e orações que fortalecem a sua fé. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta jornada de fé. Desde o início, vimos que a vida nos coloca, muitas vezes, em noites longas, escuras e silenciosas, nas quais parece que nada acontece. Nessas horas, sentimos a solidão apertar, a esperança se apagar e até mesmo a fé tremer. Mas aprendemos juntos que Deus é aquele que nunca dorme, nunca se ausenta, nunca nos abandona. Ele está presente mesmo quando não sentimos, e a sua promessa é fiel: depois da noite, sempre vem o amanhecer. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, esperando por um alvorecer que parece não chegar. Talvez você ore e não veja resposta, talvez você lute e sinta que não tem forças. Mas eu quero que você guarde isso no coração: o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Ele está agindo por trás da cortina, está escrevendo capítulos invisíveis da sua história, está organizando encontros, portas e milagres que os seus olhos ainda não veem. Lembre-se, a cruz foi a noite mais escura da humanidade. Naquele momento, parecia o fim, parecia derrota. Mas 3 dias depois, veio a manhã da ressurreição. O sepulcro vazio foi a prova de que a noite não tem a palavra final. Se Deus transformou a cruz em vitória, Ele também pode transformar a sua dor em testemunho, a sua lágrima em cântico e a sua noite em manhã radiante. Talvez você esteja enfrentando o sábado do silêncio, aquele dia entre a dor da sexta-feira e a glória do domingo. Mas não desanime, o domingo está chegando. A manhã da ressurreição também vai chegar para você. Uma palavra de esperança para a sua alma. A palavra nos garante em Salmos 30 verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não é apenas poesia, é promessa. O salmista sabia que a vida tem noites, mas também sabia que Deus é o Senhor dos ciclos. Nenhuma noite é eterna, e o relógio de Deus não atrasa. A sua manhã está a caminho, e quando ela chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima regou a semente do seu milagre. Quero que você se veja como aquele que atravessa a noite com uma chama na mão. Essa chama é a sua fé. Mesmo que pequena, mesmo que tremendo com o vento, essa chama é suficiente para iluminar o caminho até o amanhecer. Não desista de carregá-la. Histórias que provam a fidelidade de Deus. José passou anos em noites de prisão e esquecimento, mas o amanhecer chegou quando Deus o colocou no trono do Egito. Daniel passou a noite na cova dos leões,
mas amanheceu vivo, porque Deus enviou o seu anjo. Paulo e Silas cantaram no meio da noite na prisão, e à meia-noite o cárcere estremeceu. Esses exemplos nos mostram algo poderoso. Deus não apenas sustenta na noite, Ele revela o seu poder em meio a ela. A noite é cenário de milagres, é palco de intervenções divinas, é o momento em que o homem chega ao limite e Deus mostra que não há limite para o seu amor. Meu amado, minha amada, eu quero declarar hoje que a sua noite está com os dias contados. A luz do Senhor vai raiar sobre a sua vida. Ainda que os ventos soprem, ainda que as lágrimas caiam, ainda que a espera doa, você não está sozinho. Deus é a sua companhia constante, o seu abrigo seguro e a sua esperança inabalável. Quando o sol nascer para você, você entenderá que cada segundo de escuridão valeu a pena, porque o amanhecer de Deus sempre traz mais do que pedimos ou pensamos. Ele não apenas restitui, ele surpreende. Por isso, mantenha-se firme. Não solte a mão de Deus. Continue acreditando. E quando o seu amanhecer chegar, porque ele vai chegar, você será testemunha viva de que valeu a pena confiar. Se esta mensagem falou com você, eu peço de coração, não vá embora sem deixar seu amém aqui nos comentários. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando uma noite difícil, porque essa palavra pode ser a chama que manterá essa pessoa de pé até o amanhecer. E eu quero te convidar agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas orações e mensagens diariamente, e não esqueça de curtir este vídeo, porque isso ajuda a espalhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas. Aqui, juntos, formamos uma família de fé. E cada vez que você comenta, curte ou compartilha, você se torna parte dessa missão. Que a paz do Senhor encha o seu coração, que a esperança renasça dentro de você, e que a certeza da manhã de Deus seja a força que te mantém de pé. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Se essa mensagem falou com a sua alma, eu te peço, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que também está esperando. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like, escreva nos comentários, eu confio no tempo de Deus. E lembre-se, os céus podem parecer em silêncio, mas Deus nunca para de trabalhar.